Se você chegou a esse vídeo, provavelmente você, como as outras pessoas que acompanharam essa semana o assunto que eu comentei sobre as cidades submersas de Chicago, é porque você também está muito curioso para saber mais detalhes sobre essa história que, assim, parece coisa de filme. Logo então, eu fiz uma pesquisa bem detalhada e vou comentar mais sobre esse assunto do vídeo que eu publiquei essa semana, que era basicamente de uma expedição que aconteceu lá em Chicago. Você sabia que existe uma cidade subterrânea embaixo de Chicago? Basicamente, existem uma série de túneis que levam a essa cidade em questão e você vai ver tudo isso nesse vídeo. Esses túneis em questão podem ser encontrados com muita facilidade, principalmente nas principais avenidas de Chicago ou até mesmo em algum porão de alguma casa abandonada, como nesse vídeo. E esses lugares contam com escadarias e corredores que você chega a perder de vista. Vale constar que parte de sua estrutura conta com estacionamentos, shoppings, estações de metrô e várias outras coisas. Assim como esse gigantesco salão de teatro e também esse hospital que contém várias coisas assim sinistras. Que se parar pra pensar, parece que tem um uso muito recente. Por exemplo, de sei lá, isso aqui foi abandonado há uns 3 anos atrás. E de tudo isso, o mais louco é a gente olhar pra toda essa situação e pensar, cara, é muita loucura que isso realmente exista. Bom, passado isso, surgiram várias dúvidas. Nossa, Thiago, quando que isso foi construído? Quando isso funcionou? Tem algum relato de pessoas que moram dentro desse lugar? Como isso realmente existe e as pessoas não sabem disso? Vou aqui começar comentando uma história que isso foi um dos registros que eu consegui encontrar, um dos poucos registros, porque não há muita coisa sobre. Basicamente, tudo isso começou com as construções de túneis no subsolo de Chicago. E esses túneis eram túneis de carga que começaram a ser construídos no ano de 1899 por uma empresa de telefonia. Escavados à mão, os túneis conectavam diversos edifícios importantes da cidade. Entre os anos de 1904 e 1959, os túneis foram utilizados pela empresa construtora para oferecer serviços de telefonia, transporte de carvão, cinzas, mercadorias e correio. Essa empreitada chamou muita atenção. Em pouco tempo, havia milhares de clientes utilizando a logística dos túneis de Chicago. A facilidade de transporte dos mais diversos objetos pelo chamado submundo de Chicago era incrível. Seria uma grande revolução para fugir do trânsito cada vez mais caótico de uma cidade pujante dos anos 20. Porém, apesar do grande sucesso, a empreitada não se mostrou tão lucrativa. Isso levou à falência da companhia, que deixava a estrutura montada para quem soubesse melhor utilizá-la. O jornal Chicago Tribune chegou a utilizar a estrutura dos túneis de Chicago para movimentar o seu estoque. Basicamente, durante muitos anos, as estruturas ficaram esquecidas no tempo. Todos circulavam por cima e ninguém se lembrava mais das controversas construções. Mas em 1992, essa história mudou. Uma grande inundação na cidade de Chicago rememorou a população do seu submundo esquecido e abandonado. Chicago era uma das cidades mais afetadas pela lei seca nos Estados Unidos. Aqueles loucos anos 20 de proibição de venda de bebidas alcoólicas produziu um dos mais infames ícones do crime organizado. Al Capone era o dono do submundo da cidade e da superfície. A ligação entre os túneis de Chicago e Al Capone não é totalmente provada, mas uma porção de descobertas foram feitas ao longo do tempo. Os prédios ocupados por Capone e sua equipe possuíam mesas com fundos falsos, paredes secretas, esconderijos e uma vasta gama de ligações subterrâneas clandestinas, que interligavam os esconderijos às redes de túneis. Essas ligações entre túneis escavados pela companhia telefônica e os acessos construídos pela turma de Al Capone podem explicar em parte como eram feitas as operações do criminoso, inclusive ilustrar como era sua movimentação pela cidade sem que a polícia fosse capaz de encontrá-lo. Mas o principal mistério ainda permanece: por que os túneis de Chicago ainda existem? Isso é o que a gente vai usar para a referência do vídeo. Basicamente, como vocês viram naquele conteúdo que eu coloquei que foi publicado, mostravam estacionamentos, shoppings e assim, várias outras coisas que existem nesse submundo. E eu queria realmente poder dizer que era só uma brincadeira ou alguma coisa do tipo. Mas vamos pegar para um ponto principal para não ficar tão assustado assim. Realmente existe uma cidade no subsolo de Chicago. E essa cidade encontra-se ativa. Qual que é a necessidade dela em específico? Como é um lugar que acontece muitos eventos climáticos, essa cidade, assim como várias outras cidades espalhadas pelo mundo inteiro, servem para dar um aconchego a mais para a sua população. Num dia de um verão extremo, as pessoas podem ir para lá e vai ter vários ambientes, vamos dizer assim, frescos, para eles se distanciarem um pouco dessa pressão climática. Assim como se tiver um frio extremo, elas também vão poder ir para lá, para também ter uma outra diferença climática e poderem ficar mais confortáveis lá dentro. Tanto que, inclusive, hoje em dia, se você pegar um guia de turismo e fechar um pacote, você pode visitar essa cidade numa boa. Mas o que deixa a indignação não é o fato de que essa cidade está em uso e que é uma coisa anormal. Porque para eles que estão lá, isso é praticamente uma coisa, sim,
realmente super normal. É pra gente que não tem esse acesso a essas coisas no Brasil que realmente causa um pouco assim de espanto. Mas voltando, por que que uma cidade está ativa e a outra cidade está em extremo estado de abandono e ninguém nunca nem ouviu falar sobre ela, já que os seus pontos mais fáceis de acessar são na avenida principal de Chicago? E várias pessoas comentaram assim: nossa, Thiago, mas é porque essa cidade resistia muito tempo e como teve a inundação lá naquela época e teve os incêndios também, isso provavelmente fez com que essa cidade fosse desativada e fosse esquecida. Mas vamos entrar num consenso de que essa grande inundação que teve em Chicago aconteceu nos anos 1849 e 1900. Causa uma grande diferença na data e nos aparelhos que estão dentro dessa cidade em questão, que são aparelhos da última década. E o grande incêndio que teve também foi em 8 de outubro de 1871, que também não chega nem perto da data e das tecnologias que estão ali dentro, então nenhuma coisa bate com a outra. Como vocês podem ver nesse vídeo de exploração, as pessoas começam andando por um túnel gigantesco, em seguida elas vão caminhando e vai seguindo até um ponto gigantesco onde você começa a entrar em câmaras. E a partir dessas câmaras você sim consegue pegar outros caminhos que vão te dar um acesso às coisas que existem lá dentro, como o shopping que eu comentei, algumas lojas que também estão abandonadas e várias outras coisas que também são de consumos que deveriam estar acima do subsolo. Assim, deveria, entre aspas, né? Uma coisa que é normal da gente ver realmente no nosso plano. Existe também teorias de que esse lugar é um refúgio para caso algum dia alguém lance uma bomba nuclear e etc. E que sim, realmente alguma parte da população de Chicago consiga se refugiar ali dentro por um bom tempo e conseguir sobreviver por aí. Assim, não vamos aceitar essa tese também, porque essa tese não tem o mínimo cabimento. Teria um cabimento se dentro dessas câmaras houvesse algum estoque, sei lá, de comida, de água ou qualquer outra coisa. Algumas pessoas comentaram: nossa, mas não tem água, não tem luz, mas não tem água, não tem comida, mas tem luz dentro desse lugar. Aí que está um ponto. Vários locais que existem nos Estados Unidos que são abandonados, o governo continua pagando a luz e fazendo a manutenção de todas essas fontes para que não exista a possibilidade de crimes nesses locais. Tanto que se você parar para dar uma analisada, em Nova York, por exemplo, os lugares que têm a maior taxa de crimes possíveis são as áreas mais escuras de Nova York. Não sendo elitista e nem nada, são as partes mais pobres de Nova York. Ou seja, para evitar esse tipo de conflito ou qualquer tipo de coisa assim, eles optam por deixar essas luzes ligadas e continuarem pagando como se fossem um bando de palhaço. Até porque agora você imagina, um lugar desse totalmente escuro. Você acha que alguém teria coragem de entrar lá? Assim, sou muito suspeito a falar, porque eu entraria do mesmo jeito, porque quanto mais assustador, mais coisa tem, sabe? É um contexto a mais. Basicamente, isso é tudo que eu consegui encontrar sobre. A maior parte das coisas que dá pra ter uma informação a mais da cidade estão todos com conteúdo em inglês. E são conteúdos assim de 1-2 horas. Ou seja, eu tenho que pegar eles com toda calma, fazer a tradução, que dá pra você ir vendo o conteúdo e traduzindo mentalmente. Só que assim, você tem que anotar as ideias principais pra conseguir ter uma ideia melhor e conseguir passar uma informação muito boa para vocês. Ou seja, ao longo dessa semana, desse mês, conforme eu for adaptando mais coisas e saber o que foi acontecendo, o que foi deixando de acontecer para que essa cidade fosse abandonada, e assim, pelas marcas, foi abandonada há 3, 5, até 10 anos atrás. Então, alguma causa deve ter ali dentro. Então é isso, agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Beijão. E detalhe, se você chegou aqui até o fim, se inscreve aí, deixa um like.